O Canadá, que já foi palco das maiores batalhas entre motoclubes 1% no mundo, pode estar próximo de mais uma vez sentir a fúria desses motoclubes. Outlaws Motorcycle Club e Loners Motorcycle Club parecem estar dispostos a acabar um com o outro, e toda essa treta está rolando nesse momento, e é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, Malone aqui, e antes de mais nada, peço de sempre aquele likezão sagrado. Para você que for novo por aqui, já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode colaborar de 3 formas: se tornando membro do Top Mundo Canal, nos mandando um valeu demais, ou colaborando via Pix. Qualquer quantia ajuda demais. Aproveita e segue a gente no Instagram, e agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. A polícia no leste de Ontário diz que está atenta a uma possível violência entre 2 grandes motoclubes fora da lei do Canadá. Mas spoiler, mais uma vez eles não foram capazes de evitar o pior. Então deixa eu explicar como tudo aconteceu. Os Loners Motorcycle Club são um motoclube fundado em 1979 em Ontário, Canadá. E é um MC que já passou por muitos altos e baixos, e já teve membros infames como o lunático Wayne Celestine, no qual tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Michael Sandon, um mentiroso patológico, paranoico e ambicioso que era capaz de qualquer coisa para chegar ao topo. E Wayne Celestine, um homem extremamente perigoso e com uma extensa ficha criminal, e sem um pingo de remorso pelos seus desafetos. Quando 2 pessoas assim se encontram, o resultado é um dos piores e mais cruéis crimes da história do Canadá, uma Shedden. Então fica comigo até o final do vídeo para ficar sabendo de tudo dessa sinistra história envolvendo um dos maiores motoclubes do mundo, os Bandidos Motorcycle Club. Então pós sofrer a perda de vários membros que fizeram patch-over para outros motoclubes, como os Bandidos MC ou para Rock Machine MC, os Loners estão passando por um processo de reestruturação, no qual tentam reviver os bons tempos dos anos 90. E parte dos planos de expansão é conseguir mais territórios em seu estado natal, Ontário. E um território muito cobiçado é a parte leste de Ontário, mais especificamente na cidade de Cornwall, e faz divisa com o Quebec e com os Estados Unidos. Mas essa área já tem um grande MC por lá, e que parece não estar a fim de repartir uma fatia desse bolo. E eles são os Outlaws Motorcycle Club. O gigante americano já está estabelecido na região há décadas, antes mesmo da criação dos Loners. E esse, segundo o inspetor de polícia canadense Chad Maxwell, que disse em entrevista, foi o grande motivo entre o embate dos dois. No dia 8 de julho, por volta das 20h20, a polícia recebeu uma ligação de uma pessoa desesperada, que dizia haver uma grande luta rolando em meio a um estacionamento lotado. A polícia chegou rapidamente no local, mas mesmo assim, grande parte dos envolvidos conseguiram fugir. Porém, haviam 3 pessoas caídas. Um membro dos Outlaws que foi ferido por um disparo de arma de fogo, e 2 membros dos Loners que foram feridos por arma branca. Todos foram levados ao hospital, onde, como bem sabemos, seguindo o código Biker 1%, nenhum deles deram nenhuma informação sobre o que aconteceu para as autoridades. Mas, mesmo assim, pela treta ter rolado em um estacionamento de um centro comercial, houveram muitas testemunhas. E uma delas, um homem que preferiu não se identificar, disse em entrevista que presenciou toda a confusão. Na entrevista, ele relatou: haviam cerca de 4 homens de um motoclube sentados próximo ao restaurante Cora, quando um outro motoclube chegou, e eles estavam em cerca de 12 membros. Esse motoclube em maior número chegou e já começou a agredir o outro, e logo após veio os disparos de arma de fogo. Ele também relatou que foi um banho de sangue e que tentou ligar para a polícia, mas percebeu que eles já estavam chegando. Um dos homens tentava levantar para fugir, mas devido aos ferimentos
Marcos caiu novamente, e assim os policiais o socorreram. Após toda essa treta, a polícia disse através de sua porta-voz que aquilo foi um caso isolado e que as pessoas já tinham treta anterior, então era para a população não se preocupar. Mas não foi bem assim. Apenas 3 dias depois, por volta das 2 da manhã, a polícia e o corpo de bombeiros de Brookville, cidade a cerca de 100 quilômetros de onde houve a grande briga, foram chamados por conta de um incêndio. Chegando ao local, tratava-se da sede dos Outlaws MC, que foi completamente destruída pelas chamas. E não somente a sede do motoclube, mas também outras 17 casas foram atingidas, deixando um prejuízo estimado em 4 milhões de dólares, e também várias famílias que perderam tudo. Os bombeiros e os investigadores encontraram indícios de que o incêndio foi criminoso, então que há grandes chances de que essa foi uma vingança dos Loners MC contra os Outlaws. As autoridades prenderam um total de 9 envolvidos nos 2 casos e receberam diversas acusações pesadas, como agressão a tiro, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. Moradores das 2 cidades e de toda a região estão com medo, já que dizem que as cidades sempre foram pacíficas. E a polícia, como no vídeo passado, eles pediram para os jovens não copiarem os cortes e estilo de se vestir dos Bacon Brothers para que evitasse que eles fossem confundidos pelos rivais e assim acabarem sendo vítimas. Eles pediram a mesma coisa, só que dessa vez eles pediram para as pessoas evitarem usar coletes e camisetas de suporte desses motoclubes. A polícia reforçou a presença na região e até o momento está tudo tranquilo, mas as autoridades não descartam que essa treta possa ter novos capítulos. Mas e aí, galera, sabiam de toda essa treta que está rolando no Canadá? O que vocês acham disso tudo? Deixem seus comentários que eu leio tudo. Pessoal, deixa eu mandar um salve para todos que pediram nos comentários: o Joel Bária, Xandão de Piracicaba, o Andy do Falcões MC de Guarulhos, Red Baron MC, para os irmãos do Tiozãos MC e os Dormes Sujos MC. E agradecer aos inscritos que colaboraram via Pix, o meu amigão Bruno Aires e o Marcílio Ribeiro. E claro, agradecer aos membros do canal, em especial o YouTuber Viewer Account e o Kelão do Tiozãos MC, que renovaram como membros do canal. Muito obrigado de coração a todos vocês. E então é isso, meus amigos, compartilhem esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.